Sejam bem-vindos ao Abadcast. Aqui conectamos você às vozes que movimentam o Brasil. Prepare-se para insights, histórias e ideias que perpassam toda a cadeia de abastecimento. Nós temos aqui nosso presidente Leonardo. Leonardo Miguel Severini é mineiro, de Poços de Caldas e descendente de libaneses e italianos. Trabalha há 20 anos nos negócios da família, o Grupo Vila Nova, onde atualmente faz parte do conselho. Formado em Direito e Administração de Empresas, assumiu a direção da empresa em 2000. O Grupo Vila Nova é uma empresa quase centenária, com 95 anos, e está entre as 15 maiores empresas do setor atacadista e distribuidor, de acordo com o ranking Abad Nielsen. O associativismo sempre fez parte de sua vida. Leonardo é membro da Associação Comercial de Poços de Caldas e já foi presidente da afiliada da Abad em Minas Gerais, a ADEMIG. Integrante da diretoria da Abad desde 2013, Leonardo assumiu a presidência da Abad em janeiro de 2021 e atualmente é também membro da UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Léo, nos conta um pouco aí como é que o Grupo Vila Nova começou. A gente quer ouvir a tua história, que imagino que seja também a história dos teus pais. E depois a gente vai falar um pouquinho de Abad também. Perfeito. O Vila Nova foi fundado pelo meu avô por parte da família do meu pai, cuja descendência é italiana. A fundação do Vila Nova se deu no ano de 1928, na cidade de Monte Azul Paulista. Meu avô, de nome Pedro Severini Neto, filho de italianos, né, que teve uma origem muito humilde, né, finalizou os estudos no 4º ano primário, seria o quinto ano fundamental hoje, né? Nossa. E naquela época era comum, era como se tivesse já entregue o diploma de faculdade, né? E o sonho dele era trabalhar no Banco do Brasil. E na época só quem tinha muitas amizades que conseguia o emprego no Banco do Brasil. Ele ficou muito frustrado, né? E começou a fazer estágio. Estágio, quer dizer, ele começou a trabalhar de graça na loja de uma família. E essa família começou a dar umas orientações para ele, né? E ele começou a pegar um pouquinho o jeito do comércio nessa família em que ele trabalhou, de uma forma assim bem gratuita mesmo, levava comida para casa no fim do dia só. Depois de 6 meses ele trabalhando nesse comércio, sendo todo prestativo e sendo necessário para esse comércio, o dono do comércio ofereceu para ele um emprego, né? Eu acredito que na época não deva ter sido nem com carteira assinada, até porque a CLT veio em 1943, né, Paty? E ofereceu para ele um trabalho e um salário, né? E com essa oferta ele preferiu recusar e ele já tinha chegado para a mãe dele e falou: mãe, eu estou pensando em montar um comércio, eu acho que eu já estou apto e tal. E a minha bisavó, que era a mãe dele, falou: ó, eu tenho essas reservas aqui, você acha que dá? Ele falou: não só dá como sobra, né? E daí surgiu o primeiro comércio dele na cidade de Monte Azul Paulista, o nome era Empório União. Quando deu o ano de 1946, quando ele já estava casado com a minha avó, e já tinha meu pai é de 1942, eles resolveram se mudar para Poços de Caldas, porque minha avó teve um problema de saúde e tal, e o médico sugeriu uma estância termal, era comum na época, né? Escolheram Poços de Caldas. E lá em Poços de Caldas, com todo o know-how dele no comércio merceario, né? Alimentos, gêneros alimentícios. Poços era longe dessa cidade? 3 horas. Se comunicava de trem, né? Pegava muito a Mogiana, aquelas estradas, linhas férreas que existiam no passado, né? Aí se mudaram para Poços. Ele decidiu comprar uma loja comercial que existia no bairro da Vila Nova. A loja se chamava Casa Santa Maria. E essa loja ele comprou, né? Como ficava no bairro da Vila Nova, em Poços de Caldas, ele resolveu pôr o nome de Armazém Vila Nova. Né? Que legal saber a origem do nome. É isso aí. A sucessão dele para o meu pai e meus tios se deu nos idos de 65, quando se constituiu a Pedro Severino Neto, porque quando ele veio, registraram Severino, a história do Severini veio depois com a oportunidade da cidadania italiana, tá, Paty? Mas como é legal, né, Léo? Quantas histórias de distribuidor, enfim, agentes de distribuição vêm de origem italiana, de pessoas muito humildes que começaram absolutamente do zero, Queriam vencer na vida. Nossa, e é engraçado encontrar essas convergências nas histórias. Legal. E aí, em 65, ele comprou a Casa Santa Maria, resolveu adotar o nome Vila Nova, e a sucessão se deu, né, quando ele resolveu passar, de fato, a responsabilidade
para o meu tio mais velho, o Pedro Olavo Severini. E junto com ele vieram meu outro tio, que era irmão da minha avó, Manuel Carlos Vilas Boas, e meu pai também, Manuel Severo Severini, né? Que foi constituída a empresa Pedro Severino Neto e Companhia Limitada, né? Precisava ter ele como sócio de uma cota para que o nome existisse, eram umas regras comerciais da época, né? Sim. Tem um pouquinho de história aí pro meio, um pouquinho de tecnicidade aí, que eu posso estar enganado em algum detalhezinho, mas basicamente foi isso. Uma tecnicidade muito histórica que teria que resgatar. E aí continuaram com Vila Nova, né, que teve um pouco mais de protagonismo na década de 80 e tal. Depois, com o falecimento do meu avô, começou a ter um determinado desentendimentozinho do meu pai e meu tio. Mas em que tamanho estava a empresa, mais ou menos, quando ele veio a falecer? Meu avô, ele faleceu em 1996. O Vila Nova já era uma empresa grande, né? Já estava no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, já tinha 4 filiais. Foi um salto, então, né? Foi. Foi sucedido nos idos na década de 60, né? Ah, tá. Ali eles já conduziram a empresa. E ele continuava atuante ou Não, ele só acompanhava os filhos e tal. Entendi. Ele morava com meus pais, eu nasci na casa dos meus pais, morando com os meus avós. Ai, os que legal. meus avós por parte de pai, né? Meu avô Pedro Severino e minha avó Maria Vilas Boas Severino. Eu me formei no ano de 98. Morava aqui em São Paulo, comecei a trabalhar um pouquinho aqui em São Paulo também. Trabalhei em alguns escritórios de advocacia, porque eu fui formado em Direito e Administração. Você formou primeiro em Direito? Eu fiz as duas concomitantes. As duas paralelamente. É. E no ano 2000 começou um desentendimento muito chato, tal, entre meu pai e meu tio, tal. E aí meu pai e minha mãe, por bem, me chamaram para que eu tivesse junto lá, para dar uma retaguarda para o meu pai, já que ele tinha apenas o filho mais velho, meu irmão mais velho, do primeiro casamento dele com ele, precisava de um pouquinho mais de retaguarda, até porque meu tio também tinha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais velho, os filhos mais velhos também, então eu passei a estar mais próximo, né? Eu vim pro Vila Nova no ano 2000 e desde então estou no Vila Nova, né? Fui adquirindo responsabilidade, comecei no setor jurídico, estruturando o departamento jurídico, que na época não era comum nas empresas ter o departamento jurídico, principalmente empresa do porte nosso, do setor comercial e tal. Algumas até hoje não tem, assim. Não tem. Só. E aí estruturei lá tal, e paralelamente sempre desenvolvi uma atividade extracurricular de associativismo de fato. Frequentava a associação comercial, frequentava as discussões da filiada Ademig, que depois eu acabei assumindo lá a presidência. Isso muito me valeu, viu, Paty? Porque a empresa, que é uma empresa comercial e comércio, principalmente na área de alimentos, por ser perecível, né? É um comércio assim que existem muitas oportunidades, né? É fácil de vender, mas é fácil de vender a uma margem muito baixa, Sim. né? Então, você sempre está no risco, né, Paty? Sim. E qualquer questionamentozinho que vier do fisco, ou do PROCON, ou do Ministério Público... A sua margem já some. Já vai embora, você entra no prejuízo, né? Então, muito me valeu a estrutura que eu tinha de formação jurídica com essa aproximação que eu tinha na entidade, porque eu tinha voz não só pela empresa, como pelo setor também, sabe? Então, essa representação do setor não só fez com que eu pudesse fazer pelas pessoas que estão próximas, pelo setor, pela entidade, como pudesse também resolver determinadas situações que incorriam na situação da empresa também, né? Sim. Na situação econômica da empresa. Isso tudo nos ajudou muito também. Fato é que eu continuei exercendo essa atividade, né? Depois da Ademig eu vim ser vice-presidente da BAD e assumi em 1921 e tal. Sim. Então Mas foi basicamente essa minha história. Ele ajudou não só a fortalecer o setor, mas a fortalecer a própria empresa, né? Sim. Fortalecendo o setor, você consegue sim. Trazer mais competitividade para a própria empresa e Com tirar certeza. alguns entraves que não agregam para ninguém, muitas vezes nem para o governo. Eu tenho alguns princípios comigo, né, que são limites de atuação, né? Eu sou uma pessoa pública e exposta e apesar disso, eu tenho alguns limites de exercício da minha exposição. Por exemplo, eu fiz uma opção de não ter filiação partidária e eu pretendo continuar assim a minha vida. Tudo pode mudar, mas eu pretendo continuar assim a minha vida até a minha sucessão. Sim. Atuando desta forma, porque atuando dessa forma eu sempre vou estar conversando com as pessoas que de fato exercem a liderança e a representação e que de fato de repente possam estar encaminhando as nossas pautas, sabe, Paty? Então, dessa forma eu entendo que eu estando à frente da entidade, apesar, além de estar ajudando
o setor, as pessoas próximas, os empresários que têm afinidades conosco, eu estou ajudando a nossa empresa, né? Porque eu puxo um pouquinho também do conhecimento que eu adquiro para que eu possa estar exercendo e implementando essas tendências na nossa própria empresa, né? Fato é que a gente já está bem adiantado na questão da transformação digital também, sabe? Nós já temos muitas ferramentas ali que a gente se utiliza através de tentativa e erro também, mas é aquela coisa, tentando para efeito da gente possibilitar a nossa empresa estar escalando na nossa atividade principal, que é compra e venda de mercadorias no canal alimentar. É legal ver. Agora a gente já está falando dos dois assuntos, né? Mas como o associativismo, aí na tua experiência, na minha, e acredito que na de todos os associados da BAD, ele enriquece a empresa internamente também, porque a troca de boas práticas, enfim, a gente acaba criando o setor que a gente quer ter e poder trabalhar, né? Então, eu vejo como muito enriquecedor você tá dentro e construindo a associação e levando as coisas para dentro, ao mesmo tempo, obviamente, tudo isso volta para a empresa como melhores práticas, como melhores ferramentas de gestão, e você vai aprimorando internamente. Com certeza, mas você tem que ter 2 pré-requisitos para você estar agindo publicamente, né, em prol de um setor, em prol de uma entidade, em prol de amigos e empresas que têm a mesma afinidade. Em primeiro lugar, você tem que estar bem com a tua família. Tua família tem que estar estruturada e estar torcendo por você, porque energia, pelo que eu entendo, um pouquinho de física quântica, eu entendo que uma torcida boa ajuda muito a gente a ganhar. A camisa 12 do time, que é a torcida, faz ganhar, né? E da mesma forma, ao contrário, né? Faz perder também. Então, você tendo uma família estruturada que torça para você é um primeiro passo, e você tendo um negócio estruturado também. Nossa, absolutamente. Muitas você conseguir vezes a se gente dedicar... se perde na agenda, né, Paty? E eu entrei, né, você sabe, eu me propus aliás, eu fui conduzido em 2021 à presidência. Você sabe disso, que não era nem a minha intenção, mas eu brinco, mas né, era para ser e a BAD queria e precisava muito. Eu já estava há 15 anos, né, filiada, vice-presidente e tal, que eu brincava lá internamente que meu cheque não ia cantar. E foi uma decisão, assim, até contrária aos meus familiares, né, principalmente minha mãe, minha esposa, mas eu tive uma conversa séria com as duas, depois que eu aceitei a missão, e eu pedi a bênção das duas para que eu continuasse nessa missão, porque seria ruim para mim, dado tudo que eu já tinha feito, né? Tinha me inclinado a fazer. Aí chega na hora, não vai fazer, fica parecendo uma imaturidade da minha parte. Sinalizou e depois não vem, ficaria muito ruim. Aí eu resolvi assumir em determinadas condições, né? Com predisposição a aparecer menos, a ter menos protagonismo, mas o próprio destino, que foram os projetos de lei que vieram, que foram anteriores à minha gestão, foram... Eles se tornaram inadiáveis. Vieram como rolo compressor, né, Paty? Eu tô falando muito certinho aqui, mas deixa eu falar mais à vontade. Mas vieram como rolo compressor e eu tive que abraçar a causa, até porque era uma causa justa, e a gente conseguiu encontrar uma narrativa correta para que a gente não sofresse depois qualquer situação de mal entendimento aí que pudesse estar gerando conotações negativas ao que estava sendo conduzido, né? Então isso foi muito bom para nós, né? E acabou gerando uma exposição acima do que eu estava até esperando, né? E isso, consequentemente, fez com que a gente entrasse de cabeça nessa atividade, nessa responsabilidade, a ponto de o pessoal pedir, né, essa recondução minha aí para a BAD, para que eu continue os projetos que já foram começados, e até dada a penetração de conhecimento e de contatos que eu adquiri no exercício do cargo também, que vão favorecer muito aí essa própria condução. Fico muito feliz também e honrado, né, Paty? A gente ser reconhecido. A gente brinca lá em Minas que até cachorro gosta de carinho. Você acha que nós não vamos gostar, né, Paty? Legal. Então, basicamente, né, foi por esse motivo. A história, então, dentro do associativismo, ela foi sendo construída aos poucos e muito com base nas demandas da própria associação, né? Sim. Muito mais do que na tua intenção, e a gente vê isso. E como as coisas foram surgindo e tu foi se predispondo a realmente abraçar o compromisso, né, e resolvendo. Além disso, eu continuo, né, com responsabilidade na nossa empresa. Eu tenho a responsabilidade de conduzir o conselho, né? Eu sou presidente do conselho lá do Grupo Vila Nova.
O conselho nosso tem uma agenda, tem os comitês, ele é intenso, entendeu? É um conselho é um conselho profissional consultivo, né? Tá. Existe o conselho de administração com as responsabilidades inerentes a ele, né? E quando as empresas são de responsabilidade limitada, existe a faculdade de estabelecer um conselho consultivo que pode, da Assembleia, conduzir uma gestão da empresa, que é o que nós estamos implementando, entendeu? A empresa hoje está muito ancorada na gestão familiar, com pessoas competentes. Eu tenho meu primo lá hoje que conduz toda a pasta comercial e logística. Ele é o CEO da empresa, é o Alexandre Vilas Boas, muita gente conhece ele no setor. Conheço, muita gente fina. E o meu irmão Vitor, né, que estava conosco hoje no Encontro de Valor, que faz toda a parte de serviços compartilhados, né? Ele é o CFO da empresa. Legal. Parte de TI, RH, financeiro, administrativo, tudo com ele. Então, os dois formam uma boa dobradinha de execução, né? E eu, com todo esse conhecimento que eu vou adquirindo externos, eu consigo conduzir uma pauta para que a gente tenha uma agenda positiva de crescimento da empresa e de possibilidade de escala. Isso está facilitando muito essa condução, até porque eles têm uma aptidão tremenda no executivo, na execução, no dia a dia. E eu viajo um pouquinho mais, sabe, Paty? Eu me permito, às vezes, viajar um pouquinho mais, fico na estratégia. E graças a eles... né? Graças a eles eu tenho condição de fazer isso. Se não fossem eles, eu não teria condição de fazer isso. Então, basicamente, né, para você estar numa posição dessa, em primeiro lugar, a família tem que estar em dia e o negócio tem que estar em dia também. Porque se você for fazer os dois de uma vez, você pode se embananar. Né? Sim. E se tiver com muito problema em alguma das áreas, você também não consegue sair para pensar no estratégico. Você não sai, você fica no vórtice e acaba sendo atropelado, né, Paty? Você é engolido pelo operacional, pelas demandas do dia de amanhã, e aí você não consegue pensar no longo prazo. Mas é muito legal ouvir isso, Léo. Eu acho que quando é conselho deliberativo formal, tem até uma condição que os conselheiros não podem estar no operacional, né? Não, tem um problema sério de responsabilidade dos conselheiros, né? Eles têm que assinar um documento de responsabilidade, entendeu? Isso. Então, o conselho de administração hoje em dia é muito mais difícil e muito mais caro, tá, Paty? Um conselheiro de administração, ele tem uma contrapartida financeira muito maior. Sim, pra você ter um conselho da responsabilidade. Com bons conselheiros, com repertório de mercado, você não vai pagar menos de, sei lá, 30 mil por mês cada um, e você vai ter mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. A gente geralmente paga quantias boas também e satisfatórias, mas não tem a decorrência da responsabilidade aí dos conselheiros, o que faz com que eles tenham uma liberdade um pouquinho maior. Exatamente. E é legal ouvir isso até para quem está ouvindo, que a grande maioria, acredito que tem empresas categorizadas como médio porte, consegue ver uma alternativa para começar a ter uma estrutura de governança sem ter todo o custo de ter realmente conselho, né, formal, de acordo com a literatura, como se fosse... Mas, Paty, eu alerto também, tá? É um primeiro passo, sim, estabelecer um conselho dessa forma, mas a família que conduz tem que estar madura para receber essa agenda, tá? Porque é uma agenda chata, né? É uma agenda que você não vê resultado de ação logo em seguida, entendeu? Eu brinco que não é bife na frigideira, é um bolo que você tem no forno, né? É aquela receita que você tem que fazer a redução do molho, ela demora para acontecer, entendeu? Então, a pessoa que quer aquele resultado imediato, ela não está pronta ainda para estabelecer uma agenda de conselho. Uma agenda de conselho é para uma empresa que, de fato, esteja pronta para receber no início essa ferramenta que eu vejo que é muito importante. E você diria, Léo, que estar preparado tem a ver com o tamanho da empresa ou não necessariamente? Não necessariamente, mas a empresa tem que ter movimento suficiente que faz com que o movimento em si aconteça automaticamente e você tenha que conduzir o movimento diariamente, entendeu? Uma empresa cujo movimento você que estabelece, você pode se perder, porque tem a condução, tem a parte tática e tem a parte estratégica. O conselho é extremamente estratégico, né? Então, se da execução ainda não tiver uma tática e tamanho para tática, aí você pode se embananar um pouquinho também. Eu ouvi, acho que foi do De Simone esses tempos, do Alessandro De Simone, nosso jurídico, que o conselheiro ele tem que ser nose in, hands out. É isso aí. Porque se você tiver hands in, você vai ser engolido ali pelas demandas operacionais ou muitas vezes ter conflito
conflito de E interesse tem gente também. que não percebe. Tem conselheiro bom que não percebe, acaba se envolvendo e depois não sabe abrir mão daquela responsabilidade, entendeu? E se atrapalha todo, porque aí ele vira pedra e vidraça, né? Eu queria ouvir um pouco mais de tamanho do Vila Nova, acho que você puder passar uma ideia de onde vocês atuam, Tá bom. Vila principais Nova clientes. hoje ele atende todo o estado de São Paulo e quase todo o estado de Minas. A gente chega até Montes Claros, ali em cima, no norte, tá? Tem algumas regiões bem no fim ali que a gente não atende, mas é basicamente todo o estado de São Paulo e todo o estado de Minas Gerais. A gente tem 3 razões sociais distintas para 3 operações distintas. A primeira delas é o atacado complementar, né? Com o nome Vila Nova mesmo, Atacado Vila Nova. A gente tem a empresa Foco Mix, que é uma empresa dedicada de distribuição, pronta para atender o parceiro fornecedor, o parceiro indústria, nas políticas de gestão da indústria para o canal indireto, né, que é o pequeno e médio varejo. E tem a V2 Pharma. V2 Pharma quer dizer Vila Nova to Pharma. Vila Nova para Pharma. Então essa V2 Pharma é uma empresa dedicada ao setor de farmácias, basicamente com as categorias de cosméticos e alimentos nutricionais. Basicamente não entra isso. Nada remédio. de MIP, nada de remédio. Esse é o limite nosso de atuação. Estamos começando, essa empresa tem 2 anos de existência, a V2 Pharma. O ano passado o movimento nosso beirou 3 bilhões, né? Esse ano a gente está chegando nessa marca. Legal, parabéns. É. Nossa, bem maior do que eu estava imaginando. A gente cresceu bastante. Na época de seed a gente ainda não estava desse tamanho, né, Paty? Você acompanhava, teu pai acompanhava quando a gente estava naquele grupo de distribuição, né? Sim. Que aí tinha os resultados de todos, Mas a gente está com esse tamanho. Existe também alguns volumes que eu aproprio dos outros negócios que nós temos, tá? A gente tem as lojas de varejo, né? Tem os postos de gasolina também, tem a empresa de transportes, entendeu? Então, esse movimento que eu te falo de quase 3 é inerente a todo o nosso negócio. Sim. Não basicamente é só as 3 operações da Vila Nova, tá? Qual das 3 hoje é a maior em termos de faturamento? Vila Nova. Atacado. Isso. E você vê, por exemplo, uma das maiores queixas ou dificuldades dos nossos associados está justamente no pequeno varejo, na distribuição, né? Sim. É positivação, enfim. Duas coisas que a indústria quer muito, né? Numérica, né? E mix. Isso é difícil de a gente performar. Por quê? Quando você pega uma grade de mix, né? Tem aquele produto que sai que nem água e tem o outro produto que tem que forçar aquela venda. Muitas vezes o cara não quer daquele sabor, não quer daquele tamanho. Mas a indústria quer vender. Mas a indústria quer vender. E a outra coisa também é você vender em todos os estabelecimentos que inclusive vão comprar pouco, que o frete não está justificando essa compra, entendeu? Então, por esses 2 motivos, é lógico que tem que se estabelecer uma política bilateral aí de negociação entre o atacado distribuidor e o fornecedor para efeito de a performance da empresa distribuidora ser uma boa performance e condizente para dar continuidade aí no negócio. A exemplo que a gente sempre viu lá nos grupos nossos de interesse, né, Paty? Sim. Muita coisa muda no nosso setor e muita coisa está se transformando muito rapidamente, mas passa ano, entra ano, a queixa da numérica e do mix sempre continua, né? É algo que segue sendo uma dor do distribuidor, principalmente porque o nosso objetivo é atender bem o pequeno varejo e levar para ele também aquilo que ele vai conseguir vender bem. Claro, eu acho que isso é uma visão que a indústria também tem que ter quando algum item do mix não está performando bem, de não querer empurrar para o cara da ponta. A gente tem que ser amigo do pequeno varejo. Então, vamos entender qual é a demanda daquele bairro, daquele local onde aquele pequeno varejo está inserido e vamos adaptar o mix. Mas aí eu estou dando minha opinião pessoal, porque eu vejo que é uma queixa comum, assim, de dificuldade de performance, né? Mas você teria alguma dica, assim, para os nossos associados resolverem essa queixa, que é uma dor constante e perene? Eu vejo que a prática leva à excelência, Paty. Você tem que começar fazendo, né? Às vezes, uma operação que muitas vezes pode parecer não rentável, você vai descobrindo formas novas de estar fazendo, de estar executando, né? De uma forma que você consiga lá na frente estabelecer um ganha-ganha, tanto você quanto a indústria parceira
na pretensão de cada um. Não existe fórmula pronta, não existe fornecedor perfeito sempre, né? Fornecedor que é perfeito hoje começa a se questionar por que eu estou tão parceiro assim da minha rede, fornecedor que está ruim, de repente resolve ficar bom. As políticas de penetração de canal são feitas por pessoas, não existe fórmula pronta, né? Exatamente. Você tem diversas técnicas, né? Cada uma está implementando a sua técnica da sua forma de acordo com os heads que estão naquele momento na indústria e no atacado, né? E no final é sempre uma pessoa dando o ok, né? Tá na mão de gente. Sempre tem a curadoria humana, não adianta. Você pode criar 500 ferramentas e softwares e no final a gente sabe o que a gente vê é que os fornecedores oscilam, né? Exato. É uma senoide, né? Uma hora um tá bom, outra hora o outro tá bom, e este um fica ruim e vai embora. E esse é o bom de você ter também diferentes fornecedores, porque daí você está sempre compensando, né? Esses movimentos do nosso mercado, é difícil para quem não é do nosso setor entender o nível de estresse que um atacadista distribuidor nem queira vive saber, né? no dia a dia ou ao longo do ano. O quanto Mas, oscila. Paty, eu acho que isso é do nosso mercado, né? Porque a gente mexe com o canal alimentar. O produto perece muito rápido. Ele tem que ser reposto. De alguma forma ou de outra, ele tem que chegar no varejo e tem que estar exposto para consumo, né? Sim. Então, isso faz com que nosso mercado seja sempre dinâmico, não vai ter fórmula pronta e vai ter sempre gente com ideia nova, gente mais querendo sell-in, outros querendo sell-out e vai embora. E a gente vai tendo que se adaptar e da forma como a gente se adapta, no longo prazo a gente acaba ganhando sim, porque a nossa operação é uma operação louvável, né? A gente mexe com massa, né? A gente mexe com desejo e eu tenho certeza que essa operação é uma operação que tende a perdurar aí ao longo da vida de todos nós. Eu vejo muitas vezes as nossas empresas como como laboratórios de P&D para a indústria, porque se você for ver, eles criam o produto, lançam, mas na verdade se a gente não executar bem, esse produto está fadado ao fracasso. E se a gente executar muito bem, às vezes um produto que talvez nem tinha um grande diferencial, começa a equiparar com produtos já estabelecidos há muitos anos no mercado. Porque teve execução humana, né? Exato. E depende, na verdade, no final das contas, depende da nossa força de vendas. O sucesso do P&D da indústria está muito na mão da força de vendas da distribuidor, dos agentes de distribuição. E aí isso mostra o poder do nosso setor, né, Léo? O produto tem que ser bom, né? A comunicação tem que ser boa, quer dizer, primeiro o P&D tem que ser bom, depois a estratégia de comunicação e divulgação também tem que ser boa. E depois vem a execução. E aí depois a execução você faz com homens bons, né? Tem um jogo de time contra time, o time bom muitas vezes perde do time ruim, porque o time ruim naquele dia estava mais bem preparado, né? Exatamente. Ou mais motivado naquele dia. Mais motivado. Circunstâncias, né, Paty? Exatamente. Léo, então, continuando, quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas é, você acha que o nosso segmento de atacado e distribuição, ele é aberto para novos players ou tem muitas barreiras de entrada? Bom, Paty, depende do que você quer dizer com este tipo de barreira, né? Estabelecer um negócio concorrente ao nosso, do tamanho do nosso, eu acho muito difícil, claro, como qualquer outro negócio, né? Ninguém começa grande. Agora, você começar fazendo o básico não é difícil para ninguém, né? Em primeiro lugar, nós estamos falando de bens de massa. A alimentação são bens de massa, né? Você começar um estabelecimento de varejo alimentar não é difícil para ninguém. Você pode começar no fundo da sua casa, você pode começar atendendo a sua vizinhança, né? Através daí você começa a escalar e você começa a tomar o rumo que você quer dar na sua empresa. Eu vejo que essa é a forma básica de crescer, né? O banco começa emprestando dinheiro, trocando cheque. Não é isso? Então, como qualquer outro negócio, você tem que se predispor, né? Eu brinco que duas características que qualquer profissional tem que ter. Primeiro é se dispor a varrer o chão se for preciso para estar com o negócio em dia, né? Exatamente. Em segundo lugar, saber se vender e saber vender o seu produto. E saber se vender não é no mau sentido da palavra, não. Muito pelo contrário, é saber se posicionar de uma forma correta, de uma forma confiável, onde as pessoas consigam comprar a responsabilidade que você oferece. Então, com essas duas características, eu vejo assim que nenhum negócio é difícil, tá? É lógico que existem muitas vezes barreiras
em determinados setores da economia que são monopolísticas, oligárquicas, existe sim. Ou com muita regulação. Ou com muita regulação, muito país, mercado saturado, claro que tem. Eu vejo que no Brasil existe oportunidade sim no canal alimentar, tem que começar de um jeito ou de outro. Não dá para... Se você for comprar uma empresa que seja do tamanho nosso, você vai pegar as dificuldades inerentes a ela, né? Empresa que não é nova tem diversos problemas que você tem que estar disposto a arrumar. E quem está vendendo geralmente quer se livrar, quer se livrar dos problemas, entendeu? Então tudo começa do início, né? E você fazendo com essas duas características aí que eu acho que o negócio começa a ter uma cara de bem gerido, né? Legal. Então, em resumo, é possível sim entrar no nosso segmento, montar o seu atacado, a sua distribuidora, desde que você comece pequeno, que é a história de absolutamente todos. E através desse negócio você começa a escalar. Exatamente. E vai ganhando credibilidade com a indústria, e aí você vai conseguindo mais, enfim, mais volume, mais áreas. De escalar, alavancando ou com capital próprio. Com capital próprio demora? Sim. Demora muito? Muito. E aí, você está disposto a esperar esse tempo todo? Não. E alavancado é bom? É mais rápido? Sim, é mais rápido. É arriscado? Também acho, né? Ainda mais num país desse, né? A exemplo, né? Quantas empresas que estavam aí até 6, 7 anos atrás tomando dinheiro a 2%, pós-fixado. E como é que faz hoje pagando 14% de básica, né? Então, tem diversos problemas aí que a gente está vendo decorrentes de alavancagem que todo mundo tem que se preocupar, né? Sim. E alavancando também sua margem, na verdade, no final das contas, juros. ela fica muito mais baixa. Eu vi de um amigo meu que é diretor de uma empresa muito grande, que do resultado está sendo tudo para pagar juro, não está pagando nem a amortização. É sadio uma operação assim? Eu acho que não. Quantas empresas a gente viu aí nos últimos 12 meses, né? Nem vamos muito longe. Entrando em recuperação judicial, não decorrente de um resultado operacional negativo, mas de um resultado financeiro negativo em virtude de estar alavancado, né? E aí eu tô falando de grandes fundos. Em virtude de ansiedade, né? Querer crescer muitas vezes não estruturado, né? Exatamente. Então, legal. E já que a gente está falando de crescimento, também vou aproveitar para perguntar quais são os planos do Vila Nova, o que vocês estão enxergando aí para o futuro. Então, diante da nossa estrutura, a gente está com uma proposta de valor muito bem definida nos 3 negócios, a gente está com uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade de relacionamento e uma disponibilidade até de investimento bem tranquila, porque a gente está com uma situação onde a gente não é tomador, então isso facilita bastante o nosso crescimento, né? E aí, com esses 3 negócios e as nossas propostas de valor, a gente está com um desenho muito bem escalonado do nosso crescimento aí ao longo dos próximos 5 anos. E falando um pouco de futuro ainda, se você puder falar um pouco, Léo, como é que vocês estão preparando já a próxima geração para uma sucessão? A gente está falando de uma empresa quase centenária, então uma responsabilidade enorme. E tem uma vantagem que vocês já sobreviveram à segunda geração, claro, né? Claro. Eu digo para todo mundo, até hoje tá certo, a partir de amanhã eu não sei nunca, tá, Paty? Porque é igual a previsão do tempo, né? Vai chover? Vai, mas eu tenho certeza? Não tenho. Vai fazer sol? Também não tenho certeza. Então, até hoje está correndo muito bem. Eu tenho 2 filhos, um casal, um 14 e outra 12, né? E eu procuro passar para os 2 perspectivas de futuro, né? E o que eu espero em termos de responsabilidade para que o mercado veja eles. Eu brinco lá em casa, o mineiro fala muita gíria, né? Quem não apanha em casa, apanha na rua. E não apanha na rua, apanha da polícia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que eu bato nos meus filhos, não, muito pelo contrário, tá? Do contrário, eles não seriam tão amorosos comigo e eu com eles. E a gente vê. Somos então, doces. se é visto, então eu tô falando a verdade. Mas assim, eu vejo que eles têm que ser vistos como responsáveis, né? E para ser responsáveis eu falo só das 2 características, entendeu? Mas para ter as 2 características eles têm que estar preparados, né? Será que eles estão preparados? Eles querem estar preparados? E o que eu mostro também, eu tenho 48 anos, hoje quem se diverte sou eu. Queiram com a minha idade poder se divertir. Eu vi muitos se divertindo com a idade deles que não tiveram condição de estar como eu estou hoje. Então, a escolha vai ser deles, entendeu? Meu filho hoje está se preparando para o que ele pretende em termos de ensino médio, em termos de ensino superior. Ele sempre fez estágio na empresa durante as férias e a minha filha também.
né? Ah, ela E eu também, brinco em legal. casa que oportunidade eu dou para os dois. Nenhum dos dois vai poder me cobrar que eu dei mais para um e menos para o outro, entendeu? Ambos têm os mesmos direitos. Ele, por ser mais velho, eu peço para ele ter um pouquinho mais de liderança e protagonismo para ajudar na formação dela. Tudo que ele faz hoje em termos de capacitação, ela ouve como ouvinte. Ela Que está do lado legal. dele como ouvinte. Ela não precisa falar nada, só ouvir o que está acontecendo. Diante disso, ela tem 2 anos para chegar. Então, tá fácil para ela. Vai ter 2 anos para se preparar. Então, ela tem um bônus dos 2 anos aí. Ela Exato. tem ensaio de 2 anos sempre, né, Paty? Que legal. Entendeu? E o Leão, como você bem conhece, né? Hoje ele estava conosco lá no evento. Saiu de lá, já estava com uma agenda externa, né, Paty? Ele falou que aproveitou a vinda para São Paulo, já tinha um compromisso numa multinacional e já tá super desenrolado. E amanhã vai no Gás. E amanhã vai estar no nosso evento. No fim, eu nem me apresentei, então, atualmente eu ainda sou presidente do grupo Abade Jovens e Sucessores, por isso que me interessa tanto o tema de sucessão. Eu acho interessante ver o início desse processo, né, através dos teus filhos, Léo, porque desperta vários insights que a gente gostaria de provocar nos jovens desde essa idade. Porque eu acho que você vai começando a desenvolver o desejo de estar dentro da empresa da família à medida que as portas estão abertas também. Não adianta, por exemplo, o fundador fechar as portas e aí você só vai entrar quando estiver preparado, com uma formação, e a pessoa, né, às vezes o sucessor nem desperta o interesse em conhecer. Eu tenho isso muito lá na firma, viu, Paty? Principalmente com o meu irmão mais novo, que é o Vitor, que hoje adquiriu a responsabilidade dos serviços compartilhados, que era eu que fazia na empresa, sabe? Eu tenho uma fluidez na minha responsabilidade que eu falo, você quer fazer? Então faz, não tem problema. Até aqui eu estou fazendo e eu acho que eu estou entregando. Daqui para frente, tenta fazer igual ou melhor. Você fazendo igual ou melhor, estou feliz da vida, pode pegar a responsabilidade para você. Aliás, ele pegando aqui, me sobra lá na frente para eu estar fazendo mais coisas. É a oportunidade que eu tenho de alavancar. Exatamente. Entendeu? E eu dou essa fluidez com eles e eu vejo eles dando com meus filhos. Que legal. Isso faz uma mão de 2 vias, né? Então você tem uma troca muito legal, entendeu? Meus irmãos hoje reconhecem o meu filho como irmão também, entendeu? Que legal. Isso é muito bom para mim. Eu reconheço meu filho como irmão também. Sim. Eu dou para ele responsabilidades de cidadão. Legal. E uma família unida é a base, assim, primordial para a sucessão, né? A gente vê que isso precisa estar resolvido, se tem alguma rusga, alguma coisa para resolver, tem que resolver antes da gente começar a tratar e vejo o tanta assunto com família, né, maturidade. que desfaz da família e depois se predispõe com terceiros que, né, e acaba se arrependendo lá no fim, né? Por que eu não fiz o que eu estou fazendo para terceiro com a minha própria família? Não seria tão mais fácil, né? Se eu estou disposto a delegar, a confiar num terceiro, por que não? Porque eu não posso confiar no meu irmão? E errar, todo mundo erra, né? Errar o É. executivo. Amanhã, inclusive, a gente vai ter o evento, a convenção da Abade Jovens e Sucessores, onde a gente vai falar também bastante sobre a gestão executiva. Prós e contras, né, Léo? Porque tem os prós, tem muitas famílias que não têm um sucessor interessado em entrar no negócio, gerir o negócio. E aí, quais são as alternativas para essa família para que a empresa, mesmo assim, mantenha-se, né, que seja uma empresa sustentável no longo prazo e perene. Então, quais são as alternativas falando de executivos externos e como que isso funcionaria? Mas, obviamente, eu acredito que é o sonho mesmo que silencioso de todo fundador que a empresa fique dentro, né, da família. E ela se perenize, né? Exatamente. Mas, em primeiro lugar, para uma empresa se perenizar, um negócio tem que ser muito atrativo, né? Eu estou falando viável economicamente, estou falando semelhante a um banco, né? Aquela coisa que todo mundo almeja, é uma empresa mineral, que extrai, né, mineral da terra, tal, uma incorporadora, qualquer coisa desse tamanho, né? O nosso negócio ele não é tão atrativo assim, tá, Paty? Ele é complexo e ele de margens baixas. Ele é muito baixas. complexo, de margens baixas e que não gera tanta atratividade assim. Sendo dessa forma, nada melhor do que um negócio desse ser conduzido pela própria família, porque do contrário teria sérias dificuldades, né? Agora, os profissionais testam muito os proprietários, né? Sim. Será que ele é capaz de ter o que ele tem mesmo, né? E aí, em sendo capaz, e você demonstrando isso, na sequência você tem que demandar e provocar um crescimento em escala na tua empresa para que você consiga perenizar o seu negócio de uma forma mais simples possível. Léo, então mais uma pergunta, na verdade um pedido. Eu queria que tu desse uma dica
para os agentes de distribuição venderem mais e uma dica para os pequenos varejos também melhorarem seus resultados. Tá bom. O agente de distribuição em si, ele tem que ser um pouquinho mais estudioso, né? Estudioso do quê? Do mercado, né? Hoje em dia existem diversas ferramentas de informação de mercado, a exemplo Nielsen, a exemplo Scantec. Agora que a gente está atuando um pouquinho mais em Pharma, né? Tem o Close-Up, o IQVIA. Esses instrumentos fazem com que a gente navegue com bússola, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, é estabelecer um plano de execução no qual você tenha um controle orçamentário do teu trabalho, né? E aí, dado o controle orçamentário, dados os skills que são necessários, que o fornecedor, que o parceiro já estabelece com a distribuição, até porque ele tem uma rede de interesse, ele já tem uma noção de boas práticas, ele já tem uma divulgação de boas práticas, né? É seguir nessa linha que com certeza, mais dia ou menos dia, o próprio empresário vai estar colhendo bons frutos disso. Quando a gente fala em pequeno varejo, você falaria na mesma linha, assim? Sim. De controle, ferramentas KPIs. Eu vejo que varejo é marketing em si, né? Ele é um pouco diferente do distribuidor, né? O varejo é a exposição em si, ela tem que ter tráfego de consumidores, né? O consumidor tem que ir lá, tem que ter vontade de ir lá, por algum motivo, né? Então, em primeiro lugar, a loja limpa é sempre bom, né? Segundo lugar, ter uma loja aprazível, amigável, onde o cara vá lá e sinta-se em casa mesmo, sinta-se como na despensa da casa dele, né? Perfeito. Tendo uma boa oferta de mix, né? A loja tem que entender o porquê que ela está naquele local, por algum motivo, né? Por questões do bairro, né? De conveniência, por questões de abastecimento de fato. E em cima dessas necessidades do bairro, se entendendo bem as necessidades do bairro, se escalonando bem a sua política de estoque, de oferta, eu tenho certeza também que o varejista tem condição de crescer naquele negócio e até escalar, quiçá, aí, com mais lojas e um crescimento um pouco maior. E a gente vê isso acontecendo muito, né, no pequeno varejo. Quantos viraram uma rede de 5, 10 lojas e começaram com uma lojinha pequena? Esse mercado é dinâmico e quanto gigante que já não acabou, né? Exatamente. Já não existe mais. Então, é cíclico, tá? Todo mundo começa pequeno, tem a possibilidade da pessoa começar adquirindo, né? É mais caro, mas aí vai do apetite do fundo de investimento, da família investidora, de uma série de fatores aí, que cada um resolve de que forma que quer alocar seus recursos. Em resumo, então, para o pequeno varejista vender mais, é ele fazer o arroz com feijão, a loja bonita, o mix adequado. É viver de rotina. A pessoa tem que gostar de rotina, né? E tem que gostar. Gostar de rotina, gostar de hábito, né? Porque o hábito, como diz o ditado, o hábito faz o monge, né? Se ele gostar da força do hábito, eu acho que mais dia, menos dia, ele vai estar fazendo e praticando aquilo com excelência. Perfeito. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Obrigada, Léo, por ter aceito ser a nossa cobaia. Que isso, Paty, vou te dar os parabéns aqui pelo teu projeto, pela tua vontade, pela tua predisposição, né? Você é sempre uma menina de ouro, uma menina questionadora, que tem uma proposta de crescimento estabelecida pelos teus pais também, que é muito bonita, viu, Paty? Eu sei de toda da tua história aqui, eu acho que num determinado momento, eu acho que você que vai ter que contar um pouquinho da tua história também. Você tem uma história muito bonita, não só de sucessão, como de fundação aí de um negócio que é um negócio muito promissor. Você está de parabéns, viu, Paty? Obrigada. Uma hora dessas a gente vai contando um pouco mais da história. O objetivo desse podcast, então, como diz, né, o próprio nome, é conectar todas as vozes da cadeia de abastecimento, mas principalmente chegar nos agentes de distribuição e no pequeno varejista, que são dois elos dessa cadeia que tem muita sinergia, que trabalham juntos e que têm resultados juntos, né? Então, a gente encontrar os pontos de convergência, trazendo conteúdos que sejam interessantes para todos vocês. E, obviamente, a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Então, se vocês tiverem críticas, sugestões ou assuntos que vocês queiram ver serem discutidos aqui, nos sugiram nos comentários. Esses episódios vão estar disponíveis no Spotify e no canal da BAD no YouTube. E fiquem muito à vontade para interagir, compartilhem com os amigos, com os colegas, com os fornecedores, com os clientes, e nos ajudem a levar a voz da BAD para mais e mais negócios e pessoas. Obrigado, Paty. Obrigada, Léo.